Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece, assim, um thriller de bastidores, mas que aconteceu no coração do espiritismo brasileiro. É um embate que coloca o fundador, o Allan Kardec, contra outra figura de peso, o J.B. Rustem. E no meio de tudo isso, uma instituição poderosa, a Federação Espírita Brasileira, a FEB. Exato. E as nossas fontes revelam um conflito, um profundo, quase uma guerra de ideias, sabe? Travada nas páginas de livros e revistas lá do século XIX. E o epicentro de tudo é uma obra do Rustem, Os Quatro Evangelhos. E a reação, assim, furiosa do autor a uma crítica feita por Kardec. E que reação, hein? O próprio Rustem descreveu a análise do Kardec como um belo enterro de primeira classe. É uma história sobre doutrina, claro, mas também sobre egos, sobre como a história é escrita e, o que eu acho mais fascinante, como ela pode ser reescrita. Ok, vamos desvendar isso? A gente começa então pelo que parece ser a cena do crime, vamos dizer assim, um prefácio. Na edição de 1920 dos Quatro Evangelhos, que foi financiada pela FEB, tem um texto de 34 páginas, escrito pelo Rustem décadas antes, lá em 1882. E assim, não é uma introdução amigável, é uma defesa em um ataque bem direto. É um documento impressionante, de verdade. Ali, o Rustem está respondendo a uma análise que o Kardec publicou na Revista Espírita de junho de 1866. E ele não poupa palavras, não. A sensação que o texto passa é de uma indignação profunda. Rustem acusa Kardec de ter um sistema pré-concebido, de se achar infalível e, claro, de ter promovido o tal do belo enterro de primeira classe para a obra dele. É o tipo de texto que não deixa nenhuma dúvida. Havia um conflito real e bem amargo entre os dois. Mas espera um pouco. Se o conflito era tão explícito, com o próprio Rustem falando em enterro, como é que depois surge uma narrativa de que estava tudo bem entre eles? Mas antes de chegar nisso, qual era o ponto central da discórdia? Não podia ser algo pequeno para gerar uma reação tão forte? De pequeno não tinha nada. A briga era sobre a natureza de Jesus Cristo. Rustem propôs uma ideia que, para a época, era revolucionária e, para Kardec, bem problemática. Ele defendia que Jesus não tinha um corpo de carne e osso como o nosso. Seria um corpo fluídico concretizado. Corpo fluídico concretizado. Isso. Na prática, isso faria de Jesus um agênere, um ser que parece humano, mas cuja biologia é fundamentalmente diferente, entende? Não nascido de um processo carnal comum. Entendi. E por que isso era tão importante? Qual a vantagem dessa teoria para o Rustem? Para o Rustem, essa ideia era uma solução lógica para vários problemas dos evangelhos, como Jesus andou sobre as águas, como ele apareceu para os discípulos depois de morto atravessando paredes. Se o corpo dele não era material como o nosso, mas sim fluídico, tudo isso faria sentido dentro daquela lógica. Era uma tentativa de racionalizar os milagres. Faz sentido a lógica dele. Mas Kardec não comprou a ideia. De jeito nenhum. Kardec refutou a tese em dois níveis. Primeiro, no nível lógico. Ele argumentou que não era preciso criar uma teoria tão excepcional. Para ele, todos os fenômenos da vida de Jesus podiam ser explicados pelas leis naturais, dentro das condições da humanidade corporal, sem precisar de um corpo mágico. Mas a objeção mais forte do Kardec era de ordem moral, que ele detalha no livro A Gênese. E qual era o problema moral na visão dele? O problema era gigantesco. Kardec argumentava que se Jesus não sofreu numa carne como a nossa, se a dor dele não era real, se o corpo era uma espécie de holograma avançado, então todo o seu exemplo de superação, de sacrifício, de resiliência diante da dor física e moral, perdia completamente a força. Nossa, a humanidade de Jesus, com toda a sua vulnerabilidade, era para Kardec a base do seu exemplo para a humanidade. Tirar isso era esvaziar a mensagem. Uau! Isso coloca o debate em outro patamar. Não é só uma discussão teológica, é sobre o próprio sentido do exemplo de Cristo. Mas o Kardec não parou por aí, certo? Ele deu um nome para a teoria do Rustem. Sim, e foi aí que a discussão pegou fogo de vez.
Kardec identificou a ideia do corpo fluídico como uma reencarnação de uma antiga doutrina chamada docetismo. Docetismo, essa palavra soa pesada, quase como uma acusação formal. O que significava ser chamado de docetista naquela época? E por que isso teria provocado uma reação tão violenta no Holstein? Era uma acusação muito, muito séria. O docetismo foi uma das primeiras heresias do cristianismo lá nos séculos I e II. A palavra vem do grego dokein, que significa parecer. Os docetas acreditavam que Cristo era um ser puramente espiritual e que sua forma humana era só uma aparência, uma ilusão. Portanto, ele não sofreu de verdade na cruz. Ah, entendi. Chamar Holstein de docetista era, na prática, acusá-lo de reviver uma antiga heresia, colocando ele fora da interpretação cristã tradicional e, segundo Kardec, da própria lógica espírita. Agora a fúria do Holstein no prefácio faz bem mais sentido. Ele não foi só criticado, ele foi classificado, rotulado com um termo pejorativo. Exatamente. E a reação dele foi atacar o acusador. Ele diz que Kardec foi ignorante, que não sabia o que era docetismo e que estava só repetindo o que outro crítico tinha dito. E numa nota de rodapé, que foi adicionada por discípulos do Holstein, eles dobram a aposta, dizendo que tanto Kardec quanto o outro crítico eram ignorantes. Ficou claro que, para o campo do Holstein, essa era a ofensa máxima. Ok, então o cenário inicial é de guerra aberta. De um lado, Kardec enterrando a obra, do outro, Holstein acusando Kardec de ignorância. Não tem espaço para dúvida aqui. E aí que a Federação Espírita Brasileira entra na história e as coisas ficam estranhas. Ficam muito estranhas porque, por muitas décadas, a FEB, que se tornou a principal promotora da obra do Holstein no Brasil, ela agiu como se esse conflito monumental nunca tivesse existido. Eles criaram uma narrativa de harmonia, de respeito mútuo, que simplesmente não bate com os fatos documentados, especialmente com aquele prefácio furioso que eles mesmos publicavam. Mas como eles podiam sustentar isso? Se o próprio Holstein gritava que sua obra foi enterrada, como a FEB podia sequer tentar argumentar que não havia um conflito grave? Isso parece uma contradição gritante. Eles tinham alguma citação, alguma prova, por mais frágil que fosse, para se apoiar? Tinham. Uma prova extremamente frágil e seletiva. As fontes que a gente analisou mostram declarações contraditórias da FEB ao longo do tempo. Em 1946, uma publicação oficial dizia que Kardec nem aprovou nem reprovou a obra, o que já é estranho. Depois, em 1978, Ismael Gomes Braga, uma figura importante da Federação, vai além e afirma que Kardec aprovou tudo o mais no livro, exceto a questão do corpo de Jesus. Mas a principal evidência que eles usavam era uma única frase, tirada da análise original de Kardec. Ah, o clássico truque de citar fora de contexto. Qual era a frase? A frase era: a obra de Holstein tem o mérito de não estar em contradição em nenhum de seus pontos com os princípios fundamentais ensinados em O Livro dos Espíritos. Lido assim, isoladamente, parece um selo de aprovação. Soa como se Kardec estivesse dizendo: a base é a mesma, estamos juntos. Mas sempre tem um mas, né? O que vinha depois, que eles convenientemente deixavam de fora. O que vinha depois mudava tudo. Kardec continua esclarecendo o que ele acabou de dizer. Ele escreve: nossas observações são feitas sobre a aplicação desses mesmos princípios à interpretação de certos fatos. Basicamente, o que Kardec estava dizendo era: olha, os princípios filosóficos que você usa são os mesmos da doutrina. Ok, o problema é como você aplica esses princípios para interpretar os fatos. É aí que a gente discorda fundamentalmente. Usar a mesma base não significa concordar com as conclusões, né? A própria crítica dele à tese do corpo fluídico é a maior prova disso. É uma ginástica retórica impressionante. Eles pegam um elogio protocolar sobre os princípios gerais e transformam numa aprovação da obra como um todo, ignorando a crítica demolidora que vem em seguida. E essa narrativa se sustentou por um bom tempo. Por muito tempo. Foi a posição oficial, a maneira de conciliar o inconciliável. Venerar Kardec como o codificador
e, ao mesmo tempo, promover a obra de Hosting como uma revelação complementar, mesmo que o primeiro tenha rejeitado a tese central do segundo. Mas essa estratégia tinha um prazo de validade. Por quê? O que aconteceu? A própria Feb estava mudando sua visão sobre o assunto. E essa mudança interna tornou o prefácio do Hosting, aquele texto furioso, não apenas embaraçoso, mas teologicamente insustentável para a própria federação. Então, em algum momento, aquele prefácio de 34 páginas simplesmente some? Ele é removido das edições mais novas dos 4 evangelhos publicadas pela Feb? A pergunta óbvia é: por que remover uma peça tão central da história dessa obra? Foi para proteger a imagem de Kardec. As fontes argumentam que não foi por um súbito ataque de respeito a Kardec. A motivação teria sido muito mais pragmática: autopreservação. A remoção do prefácio foi a consequência direta de uma virada de 180 graus na posição da própria Feb. Ok, que virada foi essa? O que poderia forçar uma instituição tão grande a abandonar uma defesa de décadas e fazer uma curva tão acentuada? Eles passaram a concordar com Kardec. Mais do que isso, eles passaram a celebrar exatamente o rótulo que tanto enfureceu Rothstein: o docetismo. O quê? Eles abraçaram o termo que Rothstein considerava um insulto mortal e pelo qual ele chamou Kardec de ignorante? Como assim? Exatamente. Aconteceu de forma explícita na obra Elos Doutrinários, do mesmo Ismael Gomes Braga. No livro, ele menciona que um professor notou um renascimento de ideias docéticas nos círculos espíritas, como se fosse uma crítica. E a resposta que o livro dá, em nome da Feb, é surpreendente. A citação é: sim, confirmamos nós outros. A obra de Rothstein ressuscitou o pensamento fundamental do docetismo, o corpo fluídico de Jesus. Isso é inacreditável, é uma confissão. É mais que uma confissão, é uma celebração. Eles não veem isso como um problema. O texto conclui que, ao fazer isso, o Espiritismo estava cumprindo seu papel esclarecedor. Eles pegaram a crítica de Kardec, que Rothstein viu como um insulto, e a transformaram numa medalha de honra. O que era heresia para um, virou a vanguarda da doutrina para o outro. Isso é fascinante. É uma espécie de jiu-jitsu retórico. Eles pegam a força da crítica de Kardec e a usam a seu favor. Em vez de lutar contra o rótulo, eles o abraçam e o ressignificam. É uma jogada de mestre em termos de branding institucional, mesmo que seja historicamente complicado. Extremamente complicado. E se a gente conectar isso a um panorama mais amplo, o dilema institucional fica claro como cristal. Como você pode continuar publicando um livro com um prefácio onde o autor, Rothstein, ataca furiosamente Kardec por chamá-lo de docetista, enquanto você, a editora, agora afirma com orgulho que a obra é de fato docetista, e que isso é algo bom? Seria uma contradição em praça pública. O prefácio estaria atacando a nova posição oficial da própria editora. Precisamente. Manter aquele prefácio seria o equivalente a publicar um manifesto que ataca violentamente a premissa que a instituição agora defende. A fonte que a gente analisou sugere que a única saída foi apagar a evidência do conflito original. Remover o prefácio foi a única forma de evitar, e a expressão usada é forte, se enforcar com a sua própria corda. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Tivemos um conflito doutrinário e pessoal intenso e bem documentado. Depois, uma instituição influente, a FEB, passou décadas fazendo malabarismos para negar esse conflito, usando citações fora de contexto. E, finalmente, quando a própria instituição muda de ideia e adota a crítica original de Kardec como um elogio, ela simplesmente apaga o registro da briga para resolver a própria contradição. Exato. A trajetória dessa controvérsia é um estudo de caso espetacular sobre como as ideias evoluem, são debatidas e, às vezes, suprimidas dentro de um movimento. Revela o poder imenso que as instituições têm de moldar e até mesmo de reescrever a própria história, determinando o que as futuras gerações de seguidores vão ler e, consequentemente, acreditar. Mostra como o tempo e as mudanças de perspectiva podem transformar críticas em elogios e como evidências inconvenientes podem simplesmente
desaparecer. Isso nos leva a uma reflexão sobre a própria natureza da autoridade em qualquer movimento, seja ele espiritual, filosófico ou político. Quando a palavra do fundador, registrada em texto, entra em conflito direto com a direção que uma instituição posterior decide tomar, qual interpretação prevalece? E mais importante, por quê? A resposta, muitas vezes, é que a interpretação da instituição viva e atuante prevalece sobre o texto morto do fundador, porque a instituição tem o poder de editar, de contextualizar, de publicar, ela controla a narrativa. O que nos deixa com uma pergunta para pensar. Essa história, com seu prefácio desaparecido e sua narrativa reescrita, é provavelmente uma entre muitas, né? Quantas outras histórias, em outros movimentos, foram silenciosamente moldadas por decisões editoriais como essa, onde prefácios foram removidos, notas de rodapé alteradas ou cartas inconvenientes deixadas em arquivos empoeirados, tudo para apresentar uma imagem de harmonia e continuidade que talvez nunca tenha existido de verdade.